Você já leu algum livro que você sentiu que era a sua história que estava sendo contada ali? Eu confesso que já me identifiquei com alguns personagens, mas nenhum igual esse. Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer é o livro da semana aqui no Entre Pontos. Antes de começar a falar do livro, vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para que a gente dê continuidade nesse projeto que é tão importante para a gente. Afinal, nosso objetivo é disseminar a literatura para o maior número de pessoas possíveis, porque a gente tem certeza que ler muda vidas. Vou começar lendo de novo o título desse livro, e aí eu vou colar do cantinho aqui. Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer. O título é incrível, mas é um título muito longo e eu vou agarrar se eu tiver que ficar falando ele toda hora aqui. Mas, gente, eu precisava falar desse livro no canal. Primeiro que eu falei há umas semanas atrás sobre o Kentucky. Quem não assistiu o vídeo, entra aqui no cardzinho e assiste para entender a referência que eu vou fazer. E quando eu li esse livro, eu tive certeza absoluta que tinha um Kentucky aqui dentro de casa. Esse livro conta a história de um casal, Jacques e Amy. A gente não sabe o nome dela no início do livro. São duas pessoas, ele escritor, ela uma atriz. E eles estão num momento de separação. E é uma conversa que eles vão tendo ali um com o outro, eles vão conversando nesse momento de separação. Eu tenho certeza absoluta que tinha, então, Kentucky aqui em casa vendo a minha relação com o Alessandro. Porque não tem como uma personagem ser tão parecida comigo, um personagem ser tão parecido com o Alessandro e uma relação ser tão parecida com a nossa. Eu fiquei impressionada o livro inteiro, tanto que o tempo todo que eu lia, eu falava com ele, falava, não é possível, lê essa parte aqui comigo. Não é possível. Como que conseguiu captar a gente dessa maneira? Não tem como. Bom, vamos entender. Então ela, essa atriz, ela vive o amor na ação, no agora, no momento. Então é essa mulher cheia de vida, que quer viver o hoje, quer viver o agora, e a gente não vamos pensar no futuro, e a vida é isso aqui. Ele, um escritor. E aí, para usar a fala do livro, ele vive um amor a posteriori, ele vive o amor depois. Ele vive a situação meio que em suspensão, e na hora em que ele vai escrever, é que ele está vivendo aquele amor. Já ela, no palco, tem que viver a situação ali, na hora, no corpo. Ele vive na escrita. Essa diferença entre os personagens, entre as coisas que a forma como um sente, a forma como o outro sente, a forma como um vê as coisas, a forma como o outro vê as coisas, vai mostrando como esse casal é diferente, como eles tentam se relacionar dentro dessas diferenças. Ele está escrevendo um livro, então, contando a história dos dois, e ela vai pedindo para ele não escrever. Ela não quer ser mais uma personagem dele. Então deixa ali subentendido que os outros relacionamentos que ele teve, ele fez a mesma coisa. Ele viveu aquela relação e que depois ele escreveu sobre, sobre a mulher, sobre o relacionamento dele ali. Então eles vão descrevendo a situação dos relacionamentos de pontos de vista muito diferentes. Então eles contam de uma festa que eles foram, e aí ela muito alegre, muito contente na festa, e ele muito pacato, muito parado. Ela querendo viver mais, curtir mais, e ele ali muito querendo, sabe, ficar mais recolhido, se recolher. Ela sempre buscando isso, assim, esse amor intenso, e ele dando um passo para trás. Tem uma coisa que ele fala no livro que eu acho fantástico, que é o momento em que eles estão discutindo, em que ela fala com ele, olha, você cultua os seus mortos e eu quero cultuar a vida. Não exatamente essas palavras, mas
o contexto é esse. Ela ama o agora, ela ama o hoje, ela ama o presente. Ele ama o depois, ele ama o já vivido, ele ama que não está nesse momento. Então é esse conflito entre esses dois personagens, entre essas duas pessoas muito diferentes. Ele ali buscando uma reconciliação, buscando um retorno desse amor, dessa relação, e ela deixando muito claro para ele que para ela já deu, para ela acabou. Outra coisa que pega muito e que ela fala muito é a questão dele não nomear ela. Fala, olha, você não consegue nem falar meu nome, né? O tempo todo você me coloca como M, você não consegue nem falar meu nome. E é realmente muito difícil, porque essa questão do nomear, eu já trouxe isso aqui em outros livros, né? De dar nome ao personagem, aquele personagem que nem nome a gente consegue dar para ele, ele consegue ter, coloca ele num outro lugar na história, né? O personagem, quando ele é nomeado, é diferente. E nessa situação aqui, ele realmente não consegue nem falar o nome dela. O livro ele é dividido em 3 capítulos. Os 2 primeiros é esse diálogo entre um e outro. Então eles dialogam muito. No primeiro capítulo, ele tenta muito reviver essa relação. A gente percebe que não é o primeiro término. Então ele fala com ela, né, de um outro término que ele já teve. É muito engraçado que ele fala, né, eu tentei o tempo inteiro satisfazer esses seus desejos que estão sempre insatisfeitos. Você sempre querendo mais e eu correndo atrás para poder alcançar esse mais que você queria e eu nunca conseguia. Então, fala dessa relação ainda nesse lugar, que ele está tentando voltar e ela já muito certa de que não é. O segundo capítulo é um pouco diferente, já é mais um jogando na cara do outro, meio a realidade. Pelo menos eu não senti muito da parte dele esse desejo de voltar tão grande, igual estava no primeiro capítulo. Ele não coloca muito nisso. Ele já começa a ver alguns defeitos dela, o que antes ele falava que era uma qualidade, ele já começa a falar de um outro olhar, né, de um outro lugar, de olha, isso não era tão legal. E o terceiro capítulo é um monólogo dele. E aí é como se fosse uma finalização de análise, como se ele tivesse finalizado a análise dele com relação a esse relacionamento. E, na verdade, ele é uma finalização de análise, porque ele conta da análise que ele faz, isso tudo, o processo dele de análise, durante tudo isso. E ele vai escrevendo um monólogo quase que num parágrafo único, assim. E eu comecei a ler e eu não conseguia parar de ler esse capítulo. Eu não tinha fim, assim. Eu queria terminar de qualquer maneira. Quando eu cheguei no final, foi impressionante, porque saiu espontaneamente um não acredito, na hora que eu terminei de ler o livro. Foi um final que me deixou muito surpresa, mas não pelo penúltimo parágrafo, o último parágrafo desse livro, e não vale começar a ler pelo último parágrafo, o último parágrafo desse livro me fez não acreditar. Foi assim, foi muito espontânea a minha reação na hora que eu terminei. Foi um livro, então, que me envolveu o tempo inteiro. Eu acho que uma coisa que é na história muito diferente de mim e do Alessandro é que ele não gosta de carnaval, ela gosta muito e ele não gosta. Aqui em casa não é assim, nós dois gostamos muito. Mas é impressionante como que os dois personagens pareciam com a gente o tempo todo. O tempo todo. Tinha momentos de diálogos dos dois que eu falava, gente, mas eu já conversei isso com o Alessandro, a gente já teve essa conversa aqui em casa, essa conversa já aconteceu. Então foi muito impressionante, eu tive muita certeza que em algum lugar, em algum desses bichinhos aqui, era em Kentucky, porque eu fiquei muito impressionada mesmo com esse livro dele. Então, por isso, não deixem de ler esse livro maravilhoso. Eu tenho certeza que mais pessoas vão se identificar. Tenho certeza que na hora que vocês leem, em algum momento da relação de vocês vão falar, já passei por isso, ou passei por alguma coisa muito próxima a isso. Vocês vão se identificar, às vezes, mais com um, mais com o outro. E o final realmente faz com que
vale muito a pena a gente ler. Então é um livro que me prendeu pelo título e no final me fez suspirar. Então, por isso, essa é a indicação da semana aqui no Entre Pontes. Se você já leu, deixa para mim nos comentários o que você achou. Se você já leu algum outro livro do Jacques Fuchs, me conta qual você acha que eu tenho que ler. E não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar a semana que vem. Porque, afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou o seu livro certo. E aqui a gente vai te ajudar nesse processo. Até lá!